trabalha como social media e tu tem aquela rotina caótica que você não tá dando conta das coisas e é completamente desorganizada, eu quero te mostrar as ferramentas úteis de verdade que realmente vale a pena você gastar o seu dinheirinho pra você começar a usar na sua rotina. E eu vou deixar claro uma coisa, existem ferramentas pagas e ferramentas gratuitas, tá? Então eu vou deixar bem claro aqui nesse vídeo tudo que é pago e tudo que é gratuito também. Mas assim, no meu ponto de vista, se uma ferramenta, ela vai otimizar o seu tempo, organizar os seus processos, fazer você ganhar mais dinheiro, eu não vejo como um gasto, eu vejo como um investimento. Até porque o nosso maior recurso e melhor recurso é o tempo. Então, se a gente ganha mais tempo, querendo ou não, a gente vai estar ganhando mais dinheiro também. Então, bora lá para as ferramentas. Primeira delas, que pra mim é a the best, a melhor de todas, juro, é o cérebro da minha operação, é o coração da minha organização, que é o Sparks. Não tem como eu falar de organização sem falar dessa ferramenta. Gente, eu descobri essa ferramenta que eu nunca vi ninguém divulgando e eu falei, caraca, como assim ninguém conhece essa ferramenta? Porque ela é muito, mas muito boa. Basicamente, o Sparks, ele é um centralizador da sua operação como social media. Então, dentro dele, o que ele faz? Primeira coisa que ele faz, você tem um dashboard, né, a visão do teu negócio como um todo. E dentro dele, você consegue criar projetos para cada cliente. Então, você registra todos os clientes que você tem e dentro desses projetos, você consegue colocar o briefing de cada cliente. Você consegue criar uma persona automática com inteligência artificial. Então, se aquele cliente, por exemplo, é uma hamburgueria e ele atende a família, a mulher, a criança, você consegue criar uma persona para cada um deles. E aí ele facilita o seu tempo de pesquisa de mercado, porque ele gera a persona de modo automático com IA baseado no teu briefing. Então, dentro do Sparks, o mais importante é você realmente criar um bom briefing. E aí lá ele já vem com uma série de perguntas, você só vai preenchendo. Segunda coisa que ele faz, que eu acho muito útil. Além disso, gente, ele cria conteúdo com inteligência artificial. E aí, além dele criar toda a copy, tanto para carrossel quanto para stories, ele ainda automatiza artes. Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês, mais ou menos uma arte. Ele automatiza todo o texto e aí você altera essa arte como você quiser também. Terceira coisa que o Sparks faz, que eu amo muito, é uma tabela de precificação. Ele tem uma calculadora. Então, nessa calculadora, você consegue ali precificar o seu serviço, saber quanto que o mercado tá cobrando, se o preço que tá cobrando tá barato, tá caro. Então, eu acho ele ótimo. Além de que ele também tem uma parte de datas comemorativas. Então, você consegue, por exemplo, criar datas comemorativas importantes para cada cliente. Então, vamos supor que você tem um cliente advogado. Você consegue, dentro do projeto dele, criar uma data comemorativa específica para ele. E o Sparks vai te notificando. Ó, a data comemorativa tá chegando. Faltam 15 dias para a data, 10 dias, 5 dias. E você sabe que você tem que criar o conteúdo, ou criar uma ação, ou criar uma campanha em relação a isso. E também, ele tem um CRM para você controlar a prospecção de cliente. Então, quando o cliente você entra em contato, quando você tem que entrar em contato de novo, se você já enviou a proposta. Isso é legal porque você consegue controlar os teus resultados e você metrifica também se a tua abordagem, o teu script tá funcionando ou não. E além disso, ele também tem um fluxo de trabalho, de tarefas. Então você consegue ali colocar todas as suas demandas, o que é prioridade, o que não é prioridade, pra quem que é aquela demanda, se por exemplo tem que fazer produção de design, se tem que fazer edição de vídeos, tem que criar um site, você consegue ter todo um fluxo, tanto por cliente, quanto por formato de conteúdo. E você também tem duas visões, você consegue ver isso de modo desse jeito que eu falei, por cliente ou de todos os clientes, ou consegue ver isso também de modo semanal. Eu acho ele completaço pra tudo que ele entrega, é uma ferramenta paga, é uma assinatura onde eu pago R$67, mas é pra ter tudo isso centralizado, tipo assim, tudo, gente, em um único lugar. Eu acho ele maravilhoso. A segunda ferramenta que eu vou indicar aqui pra vocês é o Reportei Flux. Talvez você já conheça o Reportei. O Reportei, ele é uma plataforma de geração de relatórios e recentemente eles lançaram o Reportei Flux, que já é uma parte de gestão e agendamento de postagem. E eles têm essa integração entre os dois. Então, eu tô achando ótimo, porque também no Reportei, você também consegue criar um projeto, você conecta as redes sociais do seu cliente. Então, dá pra conectar, gente, YouTube, LinkedIn, site, por exemplo, se o seu cliente é infoprodutor, você consegue conectar Hotmart, Qlify, por aí vai. Você consegue conectar o seu site também do seu domínio. Então, vamos supor, você usa GreatPages, que é uma página de criar site, né? Você consegue conectar. Então você integra tudo e lá você consegue fazer as aprovações pro seu cliente. Lá você consegue olhar o calendário de tudo que tá agendado do teu cliente. Você faz todos os agendamentos de todas as redes sociais. Então eu tô amando usar o Reportei Flux. Fora que também, como ele é integrado com o Reportei, que é a mesma empresa, você também consegue fazer a emissão de relatórios através do Reportei. Fora que a interface, ela é muito clara, muito bonita, né? Ela é muito intuitiva de mexer, é super simples de mexer, não tem muita dificuldade.
você usar essa ferramenta no seu dia a dia. Acho ela super completa, também acho que vale super a pena. Então ela tem as suas versões pagas, você consegue usar ela tem a sua versão gratuita, mas a versão gratuita dela é de 7 dias pra você testar a ferramenta e vale a pena, gente. Pra você não ter que fazer relatório na mão, pra você não fazer agendamento de postagem na mão, ou pra meta dar um bug e não postar, vai no Reportei Fluxo. Inclusive de todas essas ferramentas que eu tô falando, tá? Só pra deixar claro, eu vou deixar o link delas aqui na descrição pra você conhecer, pra você acessar e saber do que eu tô falando. Outra ferramenta que eu uso muito é o Google Drive. O Google Drive talvez você já conheça. O Google Drive, ele também tem a sua versão gratuita, que você tem ali um limite de armazenamento, e você tem a sua versão paga. Então assim, se você é uma pessoa que trabalha com poucos clientes ou só quer armazenar a sua própria criação de conteúdo, a versão gratuita ela já vai te atender. Então lá dentro eu gosto muito de armazenar tudo do meu cliente: fotos, vídeos, identidade visual. E aí você consegue também não perder a qualidade quando teu cliente quer te enviar alguma coisa. Então eu acho o Drive maravilhoso. Pra mim, no caso, vale a pena eu pagar a versão paga, porque eu trabalho com vários clientes fora a minha produção de conteúdo. Então isso ocupa bastante espaço. Fora que também, gente, o Drive é uma coisa que tá na nuvem, né? Você não perde os arquivos. Tá lá dentro, acabou. Só se você apagar e pagar a tua lixeira que você vai perder esses arquivos. Mas fora isso, você não perde. Então ele tá ligado ao seu Gmail. Existe também a possibilidade de você criar um e-mail específico com o seu domínio próprio, através de uma versão paga também do Google Drive, que, salvo engano, é o Google Workspace. Vale a pena. Eu gosto muito, muito, muito do Drive. É uma plataforma que eu já uso há muito tempo. Ela é equivalente ao OneDrive também. Então, mas eu acho o OneDrive um pouco menos intuitivo do que o próprio Drive. Então, é uma ferramenta que eu super recomendo pra você que quer armazenar arquivos também. Outra ferramenta que eu uso bastante, eu não consigo mais imaginar a minha rotina sem inteligência artificial. Então, tem duas ferramentas. Uma eu já falei dela, que é o Spark, que já tem criação de conteúdo com IA. E eu também pago o ChatGPT, obviamente. Eu acho o ChatGPT, gente, inclusive melhor que o Claude Code. Eu acho que o ChatGPT ele tem uma inteligência muito melhor do que o Claude, mas isso é a minha opinião. Então, hoje em dia, eu uso muito o ChatGPT para criar agentes de inteligência artificial que otimizam vários processos da minha rotina, como, por exemplo, preencher planilha, criação de imagens também com inteligência artificial. É uma ferramenta super completa que eu uso no meu dia a dia. E assim como todas as ferramentas aqui, elas têm a sua versão gratuita e a versão paga. O ChatGPT é igual, ele tem a versão gratuita, que ela já resolve muita coisa, mas eu não acho que as respostas na versão gratuita são tão otimizadas, são tão inteligentes, tem uma boa linguagem quanto a versão paga do ChatGPT. Então, ele também vai te dar uma limitação de quanto você vai usar. Então, determinado horário, se você tá usando desde muito cedo e durante muito tempo, ele vai falar que você tá proibido de mandar mensagens porque você já atingiu o teto dele. Então, ele vai ter uma certa limitação no gratuito. Fora que no gratuito também, você não vai conseguir mandar tantos arquivos, às vezes, pra ele olhar, pra ele analisar, pra ele realmente se tornar inteligente pra você, quanto na versão paga você conseguiria. Então, eu já acho que o ChatGPT é uma coisa que você tem que usar paga, sem dúvida nenhuma. Agora, ferramentas no sentido de criação, né, de produção. Existem algumas ferramentas que eu completamente amo, que é Canva. Então, eu uso muito Canva. Hoje, o Spark já quebra muito meu galho em relação também à arte. Igual eu mostrei pra vocês que ele faz essa automatização, que é muito legal, porque eu não preciso escrever o texto do zero. Mas eu também ainda uso muito Canva, principalmente pra apresentações de clientes, quando eu quero fazer coisas rápidas. Então, o Canva, ele já quebra meu galho. O Canva também é uma ferramenta que tem gratuito, e gratuito ele já resolve muito, mas eu também uso a paga, óbvio, porque eu acho que vale o investimento. E também eu consigo criar equipes, né, dentro da versão paga. Então, várias pessoas conseguem usar o mesmo Canva, criando uma equipe lá dentro. Outra ferramenta que eu amo muito é o CapCut. Então, hoje em dia a gente tem várias ferramentas de edição, como, por exemplo, o Edits, que é do próprio Instagram, da própria Meta. Mas eu ainda sou muito, muito, muito fã do CapCut. Eu acho o CapCut muito completo, comparado, por exemplo, ao Premiere. O Premiere, a gente fala que ele é elite, né? Ele é creme de la creme em relação ao CapCut, porque, querendo ou não, é da Adobe. A Adobe tá, tipo, há anos no mercado. Mas eu acho que o CapCut, na questão mobile, ele é muito completo. A gente não consegue usar, por exemplo, o Premiere na versão mobile. Existe até a versão mobile do Premiere, mas ela não é tão completa. Eu acho que o CapCut no celular, assim, ele resolve muita coisa. É um aplicativo também super simples de mexer. Eles também estão implementando várias coisas com IA. E assim como o Canva, o CapCut, ele também tem a sua versão gratuita, mas ela é muito limitada. Inclusive, eu acho até eles bem espertos, porque quando você começa a usar uma fonte que é gratuita e você começa a usar muito essa fonte, ele torna essa fonte pro. E aí você é obrigada a pagar pra
usar aquela fonte. Eu acho que vale o investimento em relação ao CapCut. Ele não é uma ferramenta muito barata, assim, né? Até porque a gente paga em dólar. Mas eu também acho que vale o investimento. E assim, se tu tá começando, tu não precisa ter 10 plataformas diferentes, 10 ferramentas, 10 aplicativos diferentes. Calma. Então, se eu fosse recomendar as principais pra você investir, seriam realmente essas. O Spark pra você já organizar praticamente 90% da sua operação. Google Drive pra você armazenar arquivos. Canva e CapCut já vão resolver todo o seu problema. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a dar mais clareza nas possíveis opções de investimento que você pode fazer em ferramentas pra facilitar o seu dia a dia como social media. Lembrando que eu vou deixar todas as ferramentas aqui embaixo pra você que quer começar a usar também ou quer conhecer algumas delas que você ainda não conhece. E não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, que toda semana eu solto um vídeo aqui no YouTube descomplicando a profissão de social media, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.